Vinho bom definitivamente não é aquele que você gosta. Qual que é o problema de você fazer isso? A gente precisa avaliar ele em 3 estágios. Na minha concepção isso não existe. Na minha concepção, o vinho bom nasce bom e ele melhora com o tempo. Sejam muito bem-vindos ao guia de degustação do Jovem do Vinho, onde eu, Tomás Sampaio, mais conhecido como Jovem do Vinho, vou te ensinar tudo o que você precisa saber para degustar um vinho. Para vocês aí de casa que provavelmente já sabem disso, eu sou sócio fundador do Jovem do Vinho, criador do Radar do Jovem, tenho uma ampla experiência já no mercado de vinho, tanto nacional quanto de importação. Sou professor, podcaster, influencer, colunista, consultor, enfim, tudo que envolve vinho, e tenho uma especialidade em Borgonha, onde eu sou candidato a Master Borgonha. Então, vamos lá, que a gente tem muito material para cobrir e você vai sair dessa aula sabendo degustar vinho como ninguém. Então, nesse primeiro exemplo aqui, a gente tem uma garrafa normal com uma cápsula aqui de alumínio, né? E nesse exemplo aqui, a gente pegaria essa cápsula de alumínio, a gente vai usar a lâmina e você vai cortar aqui. Tem muita gente que corta aqui em cima. Tem a primeira linha e a segunda linha. Tem muita gente que corta aqui em cima. Visualmente eu acho mais bonito, mas já existem estudos que comprovam que muitas vezes quando você corta aqui em cima, fica na verdade um resíduo de alumínio na boca da garrafa que depois vai terminar dentro da sua taça. Então não é recomendado que você abra aqui em cima. É mais recomendado que você abra aqui embaixo para ter uma maior distância entre a cápsula, né, onde você cortou, e todo o resíduo que vai sair por conta do corte e o lugar da onde realmente vai sair seu vinho. E aqui agora a gente chega na hora do serviço, tá? Qual que é a quantidade correta que você deveria botar na taça? Tá ótimo, talvez um pouquinho mais. É muito mais interessante se servir mais vezes do que botar um baldão. O baldão é bastante deselegante, principalmente porque tem muito vinho que você está compartilhando numa mesa ali, talvez uma pessoa gosta mais do que a outra, bebe mais rápido que a outra. Você ter uma quantidade assim torna a experiência na taça muito mais aerodinâmica, muito mais fluida. Se eu boto uma quantidade muito grande de vinho, para eu mexer ele na taça fica muito pesado, ele fica muito volume, né, para o tamanho de taça. Então você precisa ter uma quantidade de vinho ali para 2, 3 goles. Depois você se serve mais, não tem problema. Lembra do que a sua mãe te ensinou quando você era menor, na hora de se servir, você não precisa botar 3 camadas de prato. Você serve um pouco, depois você serve de novo. A ideia com vinho é parecida com essa. Fica muito mais fluido, muito mais elegante ter uma quantidade de vinho como essa na sua taça. Quando a gente está avaliando um vinho, a gente precisa avaliar ele em 3 estágios. O visual, o olfativo e o gustativo. Tá? Que são exatamente o que você está imaginando. Como é que funciona isso? Basicamente você vai olhar o vinho, cheirar o vinho, provar o vinho. E assim você vai definir se um vinho é bom ou não é bom. Eu já vou chegar em como realmente saber se um vinho é bom ou não. Mas quando a gente fala da prova dos 3 estágios, o que a gente está falando basicamente é: a gente olhou um vinho. Para julgar a cor de um vinho, o que você precisa é de um fundo branco, como esse aqui. Então eu estou com o vinho num fundo branco. Então aqui a gente olha esse vinho e a gente vai buscar coisas como idade, concentração, viscosidade, tá? Então, o que eu quero dizer com essas coisas? Conforme um vinho vai ficando mais velho, você vai vendo um pouco menos de brilho jovial nele. Depois a gente vai para o olfato. No olfato eu tenho uma dica para você. A maioria das pessoas leva a taça até o nariz assim. Qual que é o problema de você fazer isso? É que quando a gente olha assim, olha a distância entre o líquido e o meu nariz. Está bastante longe. Então a gente não consegue realmente sentir. Então o que você quer é que o líquido esteja mais perto do seu nariz. E não se preocupe, é comum que a primeira vez talvez você molhe um pouquinho o teu nariz. Isso é comum, você vai pegar o jeito. Mas a ideia é que você vai elevar um pouco a sua taça para que o líquido fique o mais perto do seu nariz possível. Então a gente vai dar uma giradinha, que eu já vou falar disso. Mas ó, olha como o líquido está muito mais perto do meu nariz do que se eu tivesse aqui. E você vai perceber que você vai sentir uma intensidade aromática muito maior, levando o vinho até o teu nariz. Quando a gente tem essa intensidade aromática, a gente precisa então descrever o nosso vinho. Então, quando a gente descreve o nosso vinho, a primeira coisa que nos interessa é
se o vinho tá fresco, se o vinho não tá fresco, quais notas a gente consegue encontrar ali em termos de fruta, talvez frutas mais vermelhas, talvez frutas um pouco mais negras, talvez um toque de especiaria. Muitas vezes quando a gente encontra uma notinha de tosta de carvalho é porque o vinho realmente passou por carvalho, né? Passou por madeira, às vezes nova, às vezes usada. Às vezes a gente pode sentir um aroma um pouco terroso, às vezes a gente pode sentir justamente a diferença entre uma fruta fresca e uma fruta pacificada, o que vai indicar idade também. E a gente chega finalmente na parte gustativa. Esse barulho que vocês ouviram, que eu estou sugando oxigênio, ele pode ser um pouco esquisito para muita gente. Profissionalmente, ele faz total sentido, porque quando você joga oxigênio para dentro do vinho dessa maneira e ainda faz esse barulho, como se agitando o oxigênio, né, junto com o líquido, uma experiência muito parecida com fazer isso aqui, só que para sua boca. Então realmente o vinho fica mais completo, ele fica mais intenso, ele fica mais claro. Mas é claro que esse barulho incomoda muita gente. Então ele não é uma obrigatoriedade, mas ele é algo que você deveria considerar se você realmente quer provar. Você vai ver muito profissional fazendo isso, mas eu entendo se você estiver num restaurante e não quiser fazer. Vale lembrar também que eu tô te ensinando o profissional, mas eu sou uma pessoa que defendo, né, você fazer o que te faz feliz. Mas eu queria que você soubesse, pelo menos, o porquê disso. Quando a gente prova o vinho, percebe o tanto de tempo que eu demorei para provar o vinho? Não até chegar à minha boca, mas depois que chegou à minha boca. Eu provei o vinho, eu tô procurando coisas como as notas gustativas também, mas também coisas como estrutura de ácido, coisas como corpo, coisas como tanino, coisas que pouca gente pensa. O pessoal prova e fala assim, eu sinto morango, eu sinto frutas vermelhas. Ok, mas o que mais? O que mais você sente nesse vinho? Então são coisas para você pensar quando a gente vai avaliar a qualidade de um vinho, o que leva a gente para o próximo ponto. Mas agora você já tem aí pelo menos os 3 estágios de degustação: o visual, aromático e o gustativo, tá? No olho, no nariz e na boca. Então agora que vocês aprenderam a prova em 3 estágios, a gente vai começar a falar de quando saber se um vinho é bom. Depois a gente vai para defeitos e falhas de um vinho. E depois, finalmente, a gente vai falar de coisas como guarda e coisas como avaliar se um vinho ele deve ser bebido agora ou não. Então, primeiro ponto. Vamos lá. Como julgar se um vinho é bom? Muita gente argumenta que vinho bom é aquele que você gosta. Vinho bom definitivamente não é aquele que você gosta. Porém, se você gosta de um vinho que tecnicamente é ruim, eu não estou te julgando, porque eu acho, e vocês já sabem, que você deveria consumir o que você gosta. Tá? Não é porque o vinho é tecnicamente bom, se ele não te dá prazer, isso não faz o menor sentido. Então beba o que você gosta. O que eu estou te ensinando aqui é a saber se ele é bom tecnicamente falando, para depois você poder fazer essa avaliação dos vinhos que você bebe. Então vamos lá, como julgar se um vinho é bom, tá? Para tal, a gente tem 4 pilares aqui da degustação que a gente precisa falar sobre: equilíbrio, persistência, intensidade e complexidade. Se você quiser lembrar disso, você lembra do acrônimo EPIC: equilíbrio, persistência, intensidade e complexidade, tá? Você nunca vai esquecer. Então, o que são cada uma dessas coisas? Porque para muita gente isso é a mesma coisa. Não é, tá? Eu vou te ensinar um por um e aí a gente vai sempre abordar o vinho dessa maneira para a gente conseguir entender se o vinho é bom ou não é bom. Quando a gente fala de equilíbrio, a gente está falando da harmonia entre os componentes do vinho. Depois a gente vai para persistência. O que é persistência? Quanto tempo o sabor do vinho fica na sua boca depois de você engolir. Isso é um grande indicador da qualidade do vinho. Terceiro ponto, intensidade. Tá? O que é intensidade? É o vigor de informação sensorial. É a diferença entre você escutar uma música no volume 3 e uma música no volume 10. Por fim, a gente chega em complexidade, né? A gente já falou de equilíbrio, persistência, intensidade, e agora a gente chega em complexidade. O que é complexidade? Camada de informação sensorial. Quantas camadas o vinho tem? Quantos momentos o vinho tem? Quanta informação aquele vinho ali está te dando? Não é sobre a altura do argumento, tá? Não é sobre quão alto eu falo. É sobre quanto eu falo. Qual é a quantidade de informação que eu estou te dando. E aí a gente chega numa segunda questão que é importante saber quando degustar ou não, que é o tema das falhas e dos defeitos.
Muita gente confunde os dois. Falha não é a mesma coisa que defeito. Falha é uma imperfeição, é uma limitação do vinho que compromete um pouco a qualidade, mas não a possibilidade de beber. Então você pode pegar um vinho e falar assim, esse vinho sobra um pouco de álcool. Quando a gente fala de defeito, a gente está falando de problemas graves. A gente está falando de coisas que tornam o vinho imbebível, inaceitável para consumo. Então, a gente chega no nosso último quesito aqui, que eu falei brevemente no começo da aula, mas agora eu vou retomar para a gente encerrar, que é a ideia do envelhecimento dos vinhos. Não é todo vinho que melhora com o tempo, esse é um dos maiores mitos da história do mundo dos vinhos. O pessoal acha que vinho bom é vinho velho, que vinho bom é o que tem mais guarda. Isso está completamente equivocado, tá? A grande maioria dos vinhos foram feitos para serem consumidos quando jovem, quase todos. E mais do que isso, quase todos os consumidores compram uma garrafa de vinho e bebem elas em menos de 48 horas. Então é a coisa mais comum você comprar um vinho e consumi-lo. E aí fica a pergunta, quando que eu guardo e quando que eu bebo? Vamos lá, primeira coisa, em geral, bebe, tá? Em geral, não guarde. A pergunta que vocês estão fazendo aí provavelmente para a tela é: quais são os fatores que determinam se um vinho vai envelhecer bem? Existem 3 principais. Hoje, com a oferta que a gente tem de vinho, mais do que nunca, a gente tem a necessidade de prestar atenção no que a gente está bebendo, de poder escolher um produtor que está mais alinhado com o que a gente acredita com o vinho, de conseguir prestar mais atenção no líquido que está aqui dentro da taça, para a gente conseguir diferenciar entre um vinho A e um vinho B. Tudo isso, claro, vem com muito estudo, mas também com muita litragem, que é a aula que a gente está tendo aqui. Quanto mais você beber e quanto mais você interagir com o líquido de maneira profunda, de maneira séria, de maneira realmente um pouco mais intensa, melhor degustador você será, mais você vai entender se o que está aqui na taça realmente te realiza. E com uma bebida tão impressionante e tão rica que é o vinho, eu acho que a gente deve isso a ele. Saúde!